Olá, eleitor leigo, olá, eleitora leiga, tudo bem? Marcelo Ferral aqui. A gente também não pode deixar de fazer um comentário muito pontuado, muito rápido, na perspectiva, ponto de vista de um eleitor leigo. Como eu digo sempre, nós podemos ser leigos, mas não somos burros. E eu vou ler a minha colinha aqui e a gente vai pontuando junto isso. Eu fiz uma pesquisa rápida, bem superficial mesmo, não me aprofundei muito, até porque nem tem necessidade. É tão na cara, tão lógico, tão óbvio, está tão na superfície que a gente não precisa se aprofundar muito. Embora quem queira, eu incentivo muito. Vale a pena. A minha colinha, meus apontamentos estão dizendo assim: assim como é legal, permitido e socialmente aceito beber bebidas alcoólicas, e não é legal, não é permitido, nem socialmente aceito pelas pessoas de bem, é claro, usar drogas ilícitas, assim é legal, permitido e socialmente entubado na gente os partidos comunistas e socialistas. E não é legal, permitido, nem socialmente aceito pelas pessoas de bem também, é claro, partidos nazistas. O ponto aqui não é aceitar partido nazista, já que o Partido Comunista e Socialista está aí. Não, não é esse. Justamente ao contrário. O ponto é tirar os partidos comunistas e socialistas de suas existências, já que também não temos o partido nazista existindo. E isso é muito bom. Então, já que não tem uns partidos nazistas em existência, e isso é óbvio, é o básico, é o lógico, também não deve existir comunista e socialista. Não estou aqui fazendo juízo de valor de bebida alcoólica, nem de droga, nada disso. Estou fazendo juízo de valor de partido socialista e comunista e o nazismo. Esse juízo de valor, sim. As pessoas que são viciadas em bebida e as pessoas que são viciadas em drogas ilícitas são consideradas dependentes químicos. Não são considerados dependentes de bebida alcoólica ou dependentes de drogas. São dependentes químicos. E isso é uma doença, sim. Eu não sou médico, não sou da área de saúde. Como eu digo sempre, dando aqui uma de papagaio de pirata, reproduzindo o que as pessoas da área, especialistas, estudiosos, interessados, falam a respeito disso. Eu só estou reproduzindo. Você vai ver aí dezenas e dezenas de artigos assim já na cara. Se você se aprofundar um pouco mais, tem uns artigos científicos colocados. Isso já é matéria antiga. Não estou aqui arrebentando quem bebe, arrebentando quem usa droga, embora cada um faça o que queira fazer, o que acha que deve fazer, mas arque com as suas consequências. Por que eu usei essa analogia? Porque o socialismo e o comunismo conseguem ser piores que o nazismo. Vamos lá? O nazismo matou 5 milhões de judeus. Eu vou botar a fonte de 5 milhões, porque foi a fonte que eu pesquisei. Embora existam fontes confiáveis que falem 6 e 7. Mas não vai fazer diferença no final. Vocês vão ver. O nazismo matou 5 milhões de judeus, 500 mil ciganos, 200 mil deficientes entre físicos e mentais, todo tipo de deficiência, 100 mil negros e 15 mil homossexuais. Foi uma coisa horrenda o que fizeram com os judeus, mas não foi diferente com os ciganos, com os homossexuais, com os negros. Não foi diferente. Com os deficientes físicos também. E esses deficientes físicos foram também alemães. Isso faz parte do sonho ariano de Hitler. Mais à frente a gente vai falar disso, vai passar rapidinho por aí. 5 milhões de judeus, mais 500 mil ciganos, mais 200 mil deficientes físicos e mentais, 100 mil negros e 15 mil homossexuais, isso dá um total de 5.815.000 pessoas. 5.815.000 pessoas. Peraí, vamos dar aqui o benefício da dúvida para o comunismo e para o socialismo. Eu peguei e dobrei. 5.815.000 pessoas vezes 2 dá 11.630.000 pessoas. Lembra que eu falei que não faria diferença entre aqueles 6 e 7 milhões? Porque eu peguei e dobrei aqui. Se eu pegar os resultados mais confiáveis desse número de mortes que houve no Holocausto nazista e dobrar, dá 11.630.000 pessoas. 11.630.000 pessoas é gente pra caramba? É, gente pra caramba. Mas aí a gente vê o comunismo também, o Holocausto Vermelho. É um termo pouco conhecido, mas para os historiadores e o pessoal que trabalha nessa área também fala muito nesse termo, Holocausto Vermelho, que é o que foi. Ou é o que é, porque ainda existe, infelizmente, implantado em muitos países aí. O Holocausto Vermelho matou de 60 a 100 milhões de pessoas. Porque tem um gap muito grande, tem uma distância muito grande. Não dá para mensurar. Na China de Mao Tse era incontável esse número.
não tinha parâmetro, não dava. Enfim, os especialistas dessa área, os historiadores, estimam entre 60 e 100 milhões, podendo passar. Engraçado que tem vários historiadores que falam que esse número pode ser maior. Eu não vi nenhum que diga que 60 milhões pode ser menor. Ou seja, é unânime em dizer que pelo menos 60 milhões tem. Mas 100 milhões pode ser muito mais que isso. Então o comunismo e o socialismo matou de 6 a 10 vezes mais do que o nazismo. As pessoas se escandalizam mais com o nazismo. Tem mais horror no nazismo? Gente, o nazismo é para ter horror, é para se escandalizar sim. Mas o comunismo e o socialismo também. É como se você visse um ladrão, uma pessoa que roubou uma pessoa e matou aquela pessoa, latrocínio. E um outro ladrão comete um latrocínio, roubou e matou 6 vezes mais. Roubou e matou uma pessoa. Ou só roubou, ou só matou. Um cometeu um crime com uma pessoa. E o outro cometeu um crime com 6 ou 10 pessoas mais. Os dois foram presos e foram julgados. Nas mesmas condições, tudo exatamente igual. Só que o que um fez com uma pessoa, o outro fez com 6 ou 10 pessoas. Quem vocês acham que terá a maior pena? Que vai ficar mais tempo preso, que vai ficar mais tempo pagando? Se bem que justiça no Brasil aqui é meio relativo. Depende de quem comete esse crime aqui no Brasil. Mas vamos imaginar que você e eu, comuns, nós dois, cometamos um delito. Sem querer, cometer um delito. E depois uma outra pessoa comete aquele mesmo delito 6 vezes. Já não dá pra ser muito sem querer. No primeiro sim, mas os outros 5 não. Ou 6 ou 10 vezes mais. Quem vai pegar uma maior pena? Aí a gente aceita o comunismo e socialismo e expurga só o nazismo? Não. Tem que continuar expurgado o nazismo. Mas tem que expurgar o comunismo e o socialismo sim. Um agravante para o socialismo e o comunismo. Lembra que eu falei lá atrás que os deficientes eram muitas vezes os seus nacionais? Hitler tinha um sonho louco de fazer a raça ariana, a raça pura alemã, a raça superior. Então o Hitler matava, exterminava, liquidava, extirpava, não somente no caso dos deficientes, os seus nacionais, que ele queria limpar, zerar, colocar as pessoas puras perfeitas, os arianos. Negros também podiam ser negros alemães. Então os negros, não que os judeus não pudessem ser alemães, mas ele considerava como outra raça. O negro e o deficiente poderia até ser alemão. Então esses dois ele extirpava para ter a sua nação pura, a sua raça pura. Mas os ciganos, que ele não considerava, embora houvesse ciganos alemães, sim. Os judeus, que ele não considerava, embora houvesse judeus alemães, sim. E os homossexuais que tinham, sim, alemães. Tinha até um dos homens importantíssimos, eu esqueci o nome dele, eu vou colocar abaixo. Ele foi um dos braços direitos de Hitler, era homossexual assumido. E Hitler até o protegeu durante um tempo. Não deixou que fizesse nenhum mal a ele. Mas como ele estava sendo pressionado, que não fazia bem para o partido, não condizia com as bases do nazismo, do partido nacionalista, ele autorizou que matassem esse amigo dele só porque era homossexual. Então, assim, o nazismo, ele matava principalmente os de fora, os não nacionais. Agora, o comunismo mata principalmente, ou melhor, unicamente os nacionais, os seus. Por exemplo, ele não incide aqui no Brasil. Então, ele está matando o povo dele lá. A Argentina, comunista, está matando o povo dela lá. Cuba, comunista, está matando o povo dela, de Cuba. O comunismo e o socialismo matam os seus, matam os próprios filhos, mata os seus nacionais. Será que não dá para entender que é muito pior do que o nazismo? O nazismo mata os de fora para exaltar os seus de dentro. Tá errado. Não tem nada certo. É horrível. Não é que o nazismo é melhor que o comunismo. O nazismo é errado. O comunismo é pior do que o errado. O socialismo e o comunismo são piores do que o errado. Porque o socialismo e o comunismo matam os seus nacionais. Pensa nisso, eu acho que já está na hora da gente, com muito respeito, com muita educação, dentro da democracia, mas com firmeza de propósito e visão de futuro, a partir do presente, continuar com, não para o nazismo, mas começar a repensar esse espaço que esse pessoal comunista e socialista está tendo aí, porque existe gente muito boa no socialismo e no comunismo, mas as ideias que eles defendem não são nada boas. E vai chegar uma hora que vai precisar decidir entre eu vou prosseguir com os ideais do que eu defendo ou vou parar no limite da minha moral, da minha ética. E quem parar no limite de sua ética
vai ser atropelado, vai ser extirpado, talvez até morto pelos colegas, pelos companheiros comunistas e socialistas. Pensa nisso. Escreve aqui embaixo o que você acha, fala o que você vê de positivo, de negativo, colabora comigo, contrapõe aí se tiver alguma coisa, vamos pensar junto a respeito disso. Esse é meu ponto de vista, como eu, muitos, também diferente de mim, muitos, mas é isso que faz crescer a nossa democracia. Eu só coloquei fatos e pesquisas, claro que tem minha opinião sobre isso aí, mas opinião a respeito a partir dos fatos. A gente se vê no próximo vídeo. Eleitor, eleitora leiga, porque nós podemos ser leigos, mas não somos burros. Um abraço.